Fala aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar só um conteúdo. Semana que vem eu vou terminar os dois conteúdos pra gente terminar a matéria do quarto bimestre. Vou dar uma colher de chá pra vocês essa semana, tá? Europa do século XIX, tá? A Europa do século XIX, gente, o mundo ocidental, principalmente a Europa, viveu a segunda revolução industrial, né? Dentro desse cenário, as indústrias se tornaram cada vez mais influentes nas vidas das pessoas, com destaque para a Inglaterra, a França e a parte que hoje conhecemos como Alemanha, tá? Eu ressalto para vocês que no contexto da segunda revolução industrial, com a ausência das leis trabalhistas, a relação entre burguesia industrial e proletariado se tornou cada vez mais tensa, tá? A exploração se tornou maior, né? A questão de mão de obra, pagar mão de obra por um preço baixo e tudo mais, né? Além da relação entre as classes burguesas e trabalhadora, né, estavam também em discussão do século XIX as formações de governos e sistemas econômicos adotados. A interação com os outros povos, né, que já estudou anteriormente, né, sobre as teorias liberais desenvolvidas no século XVIII, as influências diretas dos ideais iluministas, né, o liberalismo, né, surge com uma formulação de crítica do antigo regime e do mercantilismo, tá? Tanto na questão política e econômica quanto nas relações sociais. Teorias sociais do século XIX, socialismo. Gente, a vida do trabalhador pobre antes da Revolução Industrial já era muito difícil, porém a chegada da Revolução transformou a forma como os trabalhadores eram explorados e a ausência de uma legislação específica deixava tudo mais difícil. Uma vez em que valia era o acordo do patrão, tá? Foi esse contexto da segunda revolução industrial, marcado por uma intensa exploração operariado pela insatisfação dos trabalhadores, tá? Com essas condições e pela consolidação do capitalismo que foram desenvolvidas as teorias socialistas, tá? O socialismo utópico foi um movimento filosófico formado por pensadores que, a partir da análise da conjuntura do acreditavam na união entre burguesia e proletariado, a partir de um objetivo em comum, né? Destruir completamente o antigo regime e discutir melhorias para a sociedade. Nesse cenário seria construído um novo regime onde a burguesia e o proletariado dividiriam a riqueza. Isso não existiu, tá, gente? Isso que é utópico, tá? Os criadores foram Charles Fourier, Robert Owen e Saint-Simon. Não vou entrar muito em detalhes, tá? Sobre esses nomes, ok? No entanto, a gente analisa as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Que produziu uma forte crítica afirmando uma união entre burguesia e proletariado, que era algo impossível, e Marx e Engels não acreditavam que a burguesia seria capaz de dividir as riquezas de produção industrial com o proletariado, tá? Darwinismo social. O que é o darwinismo social, gente? O darwinismo social da base da DABES. A gente tem que entender que a Revolução Industrial alavancou a busca por novas tecnologias. E com isso, estimulou o desenvolvimento das ciências. Dentro desse contexto, Charles Darwin nos correu sobre a teoria da evolução, tá? No seu livro de Origem das Espécies, em 1859. Tal teoria é pautada na ideia que as espécies evoluem a partir de uma seleção natural, tá? E na qual as características mais adaptadas a um determinado ambiente se tornaram predominantes. Revoluções liberais. As revoluções liberais, após a derrota de Napoleão, foi organizada o Congresso de Viena em 1814 a 1815. Em 1815, tá, com o objetivo de organizar o mapa político da Europa, uma vez que as conquistas napoleônicas transformaram as fronteiras europeias, tá? Dentro desse contexto do antigo regime acabou sendo restaurado em diversos locais. No entanto, mesmo com o retorno do absolutismo, a Europa vivia um momento de transformações, visto que a industrialização avançava, a classe trabalhadora crescia, o capitalismo consolidava e a burguesia se fortalecia, tá? Eu destaco para vocês também que o cenário das revoluções liberais do século XIX existiam diversas forças políticas e disputas. Os conservadores tinham como objetivo manter o regime absolutista, os liberais defendiam o fim da monarquia ou a limitação desse poder.
além das liberdades individuais e econômicas, tá? Os trabalhadores buscavam melhorias, condições de vida e o fim da desigualdade social. Dentro dessa forma, diversas revoltas eclodiram na Europa, protagonizadas por liberais nacionalistas e socialistas, todos questionando a ordem vigente, tá? Em Portugal, os liberais conseguiam que o monarca Dom João VI retornasse a Portugal, tá? E se submetesse a uma monarquia constitucional através da Revolução Liberal do Porto de 1820. Na Espanha, após a restauração da monarquia espanhola, o retorno dos privilégios da nobreza e do clero e da burguesia se sentiu prejudicados e deu início à Revolução do Cádiz, em 1823. O movimento foi suprimido pelas tropas da Santa Aliança, ainda na década de 1820, precisamente em 1822. Tá? A Primavera dos Povos, gente, se espalhou pelo continente europeu e alguns locais foram bem sucedida e outros foi suprimida, tá? No entanto, é inegável a importância dessas regiões para o processo de unificação da Itália e da Alemanha, ok? Atividade 260, 261, 262, 263. Já estou disponibilizando o gabarito, tá? 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20. Fique com Deus e se cuidem, tá? Por favor.